Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, Série E, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 3, Deus Manifestado na Carne. Autores, André Dong e Miguel Mar. Título da semana 4, Tu, ó Homem de Deus. Sábado. Ler com oração 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, que diz: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. O homem de Deus e a vida é eterna. O homem de Deus não lança suas raízes na terra, mas sim nos céus, buscando o que é eterno e de real valor. Agindo assim, demonstra que não vê as coisas simplesmente sob o ponto de vista humano, pois possui uma visão celestial. A esse respeito, o apóstolo Paulo escreveu ao jovem Timóteo: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Vemos, portanto, que há coisas das quais devemos fugir. Por outro lado, aquelas que precisamos seguir. É muito interessante ver que o versículo acima fala do homem de Deus. Desse modo, 1 Timóteo revela-nos que a economia de Deus produz o homem de Deus. Se hoje recebemos as palavras da economia de Deus, é para que nos tornemos homens de Deus, pessoas que expressam o Senhor. Deus tem o desejo de produzir homens de Deus, que são aqueles que participam da vida e natureza divinas. O homem de Deus está unido a Deus por meio da vida e natureza divinas. Então, Paulo pede a Timóteo que busque as coisas que realmente têm valor, instruindo-o a seguir a justiça. Aqui, justiça refere-se a estar certo com as pessoas diante de Deus e de acordo com sua vontade. Por sua vez, buscar a piedade é expressar a Deus. Buscar a fé consiste em crer em Deus e em sua palavra. É receber a fé objetiva em nosso interior, a fim de obtermos unidade com tal palavra e com seu Espírito. Isso gerará uma união viva com Deus. Depois da fé temos o amor. Quando ganhamos a fé, o Senhor é depositado em nós e Deus é amor. Paulo ainda diz a Timóteo para seguir a perseverança ou constância e mansidão. Ao buscar o Senhor, enfrentamos situações difíceis que causam sofrimentos, portanto, precisamos de perseverança e mansidão. Amado irmão, lute pela economia de Deus e seu propósito. Lute por Cristo e a Igreja, a fim de manifestar o reino. A vida eterna é o fundamento de tudo o que Deus quer fazer. Por meio dela, Deus pode operar em nós. Ela é a própria vida de Deus. A respeito da vida eterna, leiamos os versículos abaixo. Por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele, para a vida eterna. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 16. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. 1 Timóteo 6,19. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus,
2 Timóteo capítulo 1, versículo 1. Manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10. Na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, Tito capítulo 1, versículo 2. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Tito capítulo 3, versículo 7. É por meio desta vida recebida do Senhor que podemos lutar contra o declínio e a degradação. Essa vida nos traz o poder a fim de mantermos a ordem da vida no viver da igreja. Paulo disse para Timóteo: foste chamado para a vida eterna. O Senhor também nos chama para viver por meio dessa vida. Fomos chamados para viver por meio da vida divina, dando assim bom testemunho. Que cada um de nós tome posse da vida eterna para a qual também fomos chamados. Pergunta de hoje: como a vida eterna de Deus tem impactado o seu viver? Jesus é o nosso amado Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.